feels wrong. Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Olá, meu nome é Aida, sou psicóloga e hoje estamos dando continuidade à série Depressão. E no vídeo anterior nós falamos sobre os fatores estruturais da depressão, que são genético e ambientais. Hoje nós vamos falar sobre as causas práticas. Mas antes, para ajudar pessoas que estão passando pelo mesmo quadro e também me ajudar a compartilhar mais vídeos falando de vários temas sobre a psicologia, eu gostaria que você estivesse deixando o seu like, compartilhando esse vídeo e se inscrevendo, porque você receberá os demais vídeos se inscrevendo neste canal, ok? Então, nós vamos falar agora a respeito das causas práticas da depressão. O primeiro fator que a gente observa é uma dinâmica familiar. Como está estruturada essa dinâmica familiar? E, de acordo com essa dinâmica, algumas situações ocorrem para que as pessoas cheguem a vivenciar a depressão. Ou nós observamos que a disfunção familiar é uma base para que esse quadro evolua. Separação de pais, por exemplo, é um dos fatores. A separação, ela já traz consigo um mal-estar. E dependendo da parte que não escolheu se separar, vamos dizer assim, é a que mais sofre e geralmente ela puxa para si a responsabilidade, a culpa e começa a sofrer, a se jogar, a se deixar, a dominar pelo sentimento de culpa. Além disso, tem a questão dos filhos, os filhos que enfrentam a separação dos pais, têm uma forte tendência também a se sentirem culpados e por esse fator vem aquela tristeza que eu falei inicialmente, onde a criança ela deixa de fazer aquilo que geralmente ela faz durante o dia, se recolhe das brincadeiras, chora com frequência, fica uma criança intolerante, tem uma defasagem escolar, os resultados escolares acabam ficando em baixa e, além de alguns deles desenvolvem doenças físicas, alguns sintomas físicos. É quando pode se instalar o sentimento de abandono, de rejeição, e isso se caracteriza no comportamento. Esse comportamento ele pode não cuidado na infância e para a vida adulta. Tem uma outra questão, tem a rejeição e o abandono literal, né? Quando na infância mesmo a criança sofre um abandono pelos pais, uma rejeição dos pais, uma rejeição do cônjuge. Esse sentimento de rejeição leva a pessoa a voltar para si, um sentimento negativo, de desvalorização, e ela começa a viver assim. Aí começa a se sentir menor que os outros, começa a se sentir inferior aos outros, é quando o sentimento de baixa estima ou de baixa estima, ele começa a imperar e interferir tanto em escolhas como no ambiente de trabalho, como nas escolhas profissionais, como nas escolhas de parceiros, né, de parceria ou mesmo de amizade. Uma outra causa comum, mesmo que o lar não seja disfuncional, né, mesmo que tenha uma relação ali mantida, muitas vezes os traumas estão centrados no tratamento, a forma de tratamento, né?
Agora, às vezes a criança é estigmatizada ou sofre abusos em termos físicos, psicológicos, verbais. Tem a questão de perdas, né, familiares, como já foi dito anteriormente. Mas vamos pensar na questão do abuso físico, emocional e psicológico. A criança, ela acaba crescendo num ambiente onde ela não se sente merecedora de amor. E ela vai sempre puxar a responsabilidade, a culpa para si. Aí ela pode tomar dois tipos de comportamento. Ou aquele comportamento submisso, aquele comportamento arredio, ou aquele comportamento delinquente, que ele se torna um agressor no ambiente. Ou ele se torna uma pessoa que abre mão dos seus direitos, ou ele se torna aquela pessoa que se impõe, que impõe os seus direitos acima de tudo. E ele acaba sendo, por ter sido agredido, ele acaba sendo um agressor. Passa a ser o agressor. Com relação à estigmatização, é aquela coisa de dizer para o outro que ele é burro, que ele não sabe de nada, que ele não presta para nada, que ele só faz coisa errada. Ah, você é assim mesmo, você só faz coisas erradas. O que eu posso esperar de você? Você é assim mesmo. Você nunca vai dar certo. Você é aquele tipo de pessoa que ninguém pode confiar. São falas assim que são falas perversivas que acaba criando um pensamento, estruturando o pensamento no indivíduo de que realmente ele não presta para nada. Então ele deixa de fazer algo, porque já que não serve, que não presta, então para que fazer? Para que ser um bom estudante se eu nunca vou aprender a ler? Para que ser um bom filho, tentar fazer o melhor de mim, se para o meu pai ou para minha mãe eu nunca vou ser bom o suficiente? Então, são questões que vão ficando na estrutura emocional, e a criança ou chega à vida adulta vivenciando a sua vida, vivendo sua vida desta forma, de autodesvalorização, com um sentimento de culpa, que sempre o leva a estar em segundo plano. Outra questão é o adolescente em sua fase em que ele está aflorando para a vida, buscando viver, se encaixar, melhor dizendo, numa vida adulta, e ele se vê incompreendido pelos pais. É lógico que existem duas questões aí, aquele desejo de emancipação, e os pais, por um outro lado, retendo, até porque para os pais o adolescente ainda é uma criança, ele ainda está naquela fase anterior, os pais querem ter mais controle e esquece-se que o adolescente já está entrando na vida adulta e que ele precisa de emancipação para se encontrar, para se fortalecer como adulto, para criar os seus próprios caminhos. E aí entra em choque o desejo dos pais com o desejo do adolescente. E nesse caso, o adolescente, para fugir destas pressões entre ser criança e ser adulto, ele se fecha no mundo dele, geralmente ele se tranca no quarto, ele cria um mundo dentro da casa dele, né? Porque existe a casa da família e a casa dele, que é o quarto, onde ele pode ser quem ele é. E os pais precisam aprender a respeitar isso, entendendo sobre essas alterações, mas que não largando mão, mas conduzindo da melhor forma, né? Para que ele não se vá de vez e crie asas de vez e tome caminhos que talvez ele sofra mais,
Então, essa ambiguidade da adolescência é importante que os pais entendam, respeitem e nunca deixando de lado o seu adolescente, mas respeitando o espaço. Até porque agora eles vão buscar aquela coisa que a gente fala, a sua tribo, né, onde ele se identifica, para que ele possa se autoafirmar como adulto, né? Então ele precisa disso. Porém, embora os pais precisem folgar, né, as rédeas, não pode soltar de vez, obviamente, mas criar um caminho de comunicação, né, respeitando o lado de lá, mas também deixando algumas questões importantes para que ele compreenda que ele não saia desse espaço, né? Vai chegar o tempo necessário. Mas isso é comum. O que acontece muitas vezes é que nem o pai nem a mãe compreende esse momento e acabam querendo se impor e entra em choque e aí cria uma crise, pode levar à delinquência e traumas também, porque é onde a depressão ela acaba se aprofundando, se intensificando, podendo levar até o quadro de suicídio. Um outro fator é as pessoas que sofrem bullying. Hoje em dia é muito comum cyberbullying. Ela pode desenvolver um trauma profundo, se isolar e muitos deles, por não serem tratados, recorrem também ao suicídio. Saber o que está acontecendo com o seu adolescente ou sua criança, para que não haja nenhum tipo de situação difícil posteriormente. Então, o que nós gostaríamos de ter passado nesse vídeo existem outros fatores traumáticos, como abandono, rejeição, bullying, estigmatização, abuso psicológico, verbal, físico, emocional, separação de pais, além de outros transtornos que a gente sabe que podem ocorrer na vida das pessoas, de modo geral. Então, você esteja atento a cada uma dessas situações e se você observar que a sua tristeza está começando a ser mais estendida do que o que é naturalmente comum para uma tristeza, então você procure ajuda, procure um psicólogo. Chegamos então ao final deste vídeo, pedindo mais uma vez que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque você vai receber os novos vídeos quentinhos. E é importante porque nós estamos vivendo época de pandemia, as pessoas estão precisando extremamente de ajuda e também, se por acaso precisarem, procure o profissional mais próximo. Não esqueça que estão havendo os atendimentos online, então que vocês estejam não permanecendo no estado que estão, mas procurando uma ajuda possível, tá ok? E uma boa sorte para cada um de vocês. Um beijão. Tchau, até a próxima.